Olá, Shalom, tudo bem? Que a paz do Altíssimo seja sobre você. Eu não sei como você veio parar nesse vídeo. Talvez você já é inscrito no meu canal, talvez o YouTube recomendou esse vídeo para você e você assistiu. Só sei que nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Bom, você está no canal dos Hebreus e hoje vamos estudar um pouco sobre os dízimos. Não sei de que igreja é você, ou se até mesmo você seja ou não um cristão. O que eu quero dizer a você é que a partir de agora você estudará algo profundo e sincero. Assista até o final. Não pare no começo. Se você quer saber o que os hebreus pensam sobre o dízimo e as ofertas, estude. Porque nesse vídeo nós vamos revelar aquilo que os seus pastores não te falam. A mentira contada sobre os dízimos. Nós vamos mostrar para você o real sentido dos dízimos e das ofertas. Também vamos falar sobre as contribuições. Assista a partir de agora. E durante o vídeo, eu vou fazer alguns cortes e voltar aqui para apresentar a você alguns de nossos materiais. Continue assistindo a partir de agora. Bom, começamos então o estudo. O mundo cristão se apropriou de uma mitzvah ordenada pelo Eterno em sua Torá, cuja aplicabilidade, função, usufruto, local e objetividade são específicos de um determinado contexto e período de tempo vigente pela Sagrada Torá. Adonai, nosso Criador, nosso Deus, ordenou o sistema de dízimos para uma função específica, e ele mesmo chama de ladrão todo aquele que se utiliza da mitzvah indevidamente, conforme foi revelado ao profeta Malaquias. Vamos ler? Abra agora a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 9. Por favor, não deixe de acompanhar as Sagradas Escrituras enquanto eu falo. Pegue lá a sua Bíblia, não sei aonde você está. Pegue a sua Bíblia e abra agora comigo no livro de Malaquias, capítulo 3, versos do 8 ao 9. Eu vou ler aqui, acompanhe comigo. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação de Israel toda está roubando. Bom, vamos também ler um outro texto que está no livro de Neemias. Neemias, capítulo 13, versos 10 e versos 12. Enquanto você está aí procurando em sua Bíblia o livro de Neemias, capítulo 13, do 10 ao 12. Achou? Parabéns. O Eterno te abençoe. Vamos ler então. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto, pelo serviço de adoração, haviam voltado para as próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, ou seja, trouxeram aos depósitos. Livro de Neemias, capítulo 13, do 10 ao 12. Você está assistindo aí mais um estudo e eu quero agora apresentar para você esse livro, A Divindade de Yeshua. Yeshua é o nome original para o nome Jesus, que muitos conhecem em português. Nesse livro, A Divindade de Yeshua, eu trato desse assunto. Jesus, Yeshua, é Deus ou não? Quem ele é de fato? Será que ele é o Deus Filho? Será que ele é o Deus Todo-Poderoso? Ou ele não é Deus? Quem é de fato Yeshua, Jesus? Então, nesse livro, A Divindade de Yeshua, eu trato sobre esse assunto. Quero convidar você a fazer a leitura. Tá bom? Que Deus te abençoe e continue aí com o estudo. Observe que o dízimo, ele tinha uma função específica. E veremos a seguir da seguinte forma. Quem se
tomasse posse desta mitzvah, do dízimo, desviando-o para outras finalidades peculiares, estaria debaixo do quê? Isto mesmo, debaixo da maldição. Isto é, as palavras do Eterno, ok? Então, veja só, uma pessoa que pega o dízimo longe de sua finalidade. E qual é a finalidade? Lembra agora do que eu falei? A finalidade é levar os dízimos para quem? Para os levitas, para o lugar que o Eterno escolheu. Vamos lá. A palavra dízimo, ela aparece pela primeira vez no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. No episódio da matança dos reis, feita por Abraão, após o patriarca ter recuperado seu sobrinho e todos os seus bens, e dos despojos que sobrou, Abraão então dá o dízimo, né? Segundo algumas versões, Abraão então dá o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que significa rei justo, o rei justo, Melquisedeque, né? Ou seja, em português ficou Melquisedeque, mas nós sabemos que a palavra é Melquisedeque, que quer dizer rei justo. Então Abraão separou um quidush, né? Melquisedeque então preparou um quidush com pão e vinho para celebrar a vitória de Abraão. Embora nesse contexto o dízimo apareça como uma oferta de gratidão, porém o direcionamento desta oferta estava correto. Há aqueles que alegam, né, que o dízimo não está entrelaçado ao templo, não está ligado ao templo. Mas observe bem, quando Abraão devolve o dízimo ou dá o dízimo, Abraão está dando o dízimo para um sacerdote, ok? Anote o que eu estou dizendo a você. Ele dá o dízimo para um sacerdote, ok? Isso está correto. Está corretíssimo. Foi direcionada a um sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, não fugiu da regra da Torá. Porque a regra da Torá é que o dízimo deve ser dado para um sacerdote. Mesmo para aqueles que defendem o dízimo como oferta, de acordo com o contexto em si, deveria ser entregue também a um sacerdote do Deus Altíssimo. E não a uma instituição religiosa qualquer. Ora, o texto é claro. O dízimo deve ser dado para os levitas. E não no levita no contexto espiritual, mas no contexto tribal, genético. Aqueles que nascem da tribo de Levi. Aqueles que fazem parte de Israel, que nasceu da descendência de Israel. Porém, Adonai, quando estabelece o povo de Israel como nação eleita e sacerdotal, Adonai faz do dízimo uma mitzvah na Torá. Ou seja, o Eterno irá, de uma forma, perpetuar a mitzvah, o mandamento do dízimo, transformando o princípio do dízimo em lei. A partir daí, o dízimo não poderia ser mais usado para outros fins, tornando-se em grande violação da Torá o seu uso indevido e por pessoas desabilitadas por Adonai. Isto é um fato irrefutável. O dízimo sempre foi dedicado aos sacerdotes. Sempre, sempre, desde o começo. Aí eu te faço uma pergunta. Quem é sacerdote entre nós? Existe alguém aqui? Aí muitos podem dizer, não, o sacerdote é Yeshua. Ok, existe alguém ministrando aqui no templo terrestre? Porque segundo o livro de Hebreus, Yeshua está num templo não feito por mãos humanas. Quem é a pessoa que está recebendo o dízimo aqui? Existe um trabalho, existe um templo? Lógico que não existe, né? Lógico que não existe. Bom, eu vou entrar em outro assunto. Será que o dízimo era apenas um? O que você acha? Quantos tipos de dízimos existia? Algumas pessoas acham que o dízimo era só um e estão erradas. O mundo cristão se apropriou da mitzvah do dízimo porque viu nele um sistema lucrativo, ok? De enriquecimento ilícito muito rápido e de construção de grandes impérios. Quantas igrejas poderosas que está instalada em todo o planeta
diversos, não é verdade? Várias denominações religiosas. Mas vem a pergunta que não quer calar. Dízimo era apenas um? O que você acha? Você que está me ouvindo neste momento, o que você pensa? Será que dízimo era apenas um? Um tipo de dízimo? Ah, meus irmãos, é aqui que começa o problema para a religião cristã e suas afiliadas. A grande maioria das igrejas ditas evangélicas e a própria IRCA, Igreja Católica Apostólica Romana, não mencionam essas igrejas, né? Elas não mencionam, mas no contexto do Beit Hamikdash, da casa do Eterno, foi ordenado pelo Eterno como mitzvah na Torá 3 tipos de dízimos, e não apenas um, como ensinam por aí. 3 tipos de dízimos como legislação vigente mencionadas na Torá. São este tipo de dízimo que eu vou passar para vocês. O primeiro dízimo, que é o dízimo sacerdotal, chamado de Maaser Rishon. Esse dízimo era para o sustento da obra do templo. O templo, não igrejas. Escute, aqui o contexto bíblico está falando de um templo. Um templo que o Eterno pediu para fazer. Ok? Não no contexto de igreja. Agora a pessoa abre a igreja e é um templo, e o pastor é o sacerdote. Não tem sentido nenhum. Tá? Não tem conexão com as Sagradas Escrituras. Bom, então vamos lá. O primeiro dízimo servia para o sustento do templo e seus respectivos representantes legais, entre eles sacerdotes e levitas. Você quer conferir? Abra no livro de Números, capítulo 18, versos 21. Anotou aí? Anote por enquanto, depois você vai abrir. Números, capítulo 18, versos 21 e Malaquias 3, versos 10. O primeiro dízimo, ele tinha a finalidade de sustentar o templo, os sacerdotes e os levitas. Essa era a finalidade do primeiro dízimo. Agora vamos para o segundo dízimo. O Maaser Sheni. O Maaser Sheni. Dízimo para o próprio dizimista. Ou seja, é quando você que está me ouvindo, você, isso mesmo, você que está me ouvindo, quando chegar as festas Yom Kippur, né? A festa de Yom Teruah, a festa das cabanas, das trombetas e etc. Quando chegar as festas, você vai separar um dízimo para poder ter condições de realizar a festa. Esse segundo dízimo é para a própria pessoa usar no contexto de santidade, no contexto espiritual. Ok? Esse é o segundo dízimo. Então, quando você for realizar as festas sagradas, as santas convocações descritas, anote aí, no livro de Levíticos, capítulo 23, do 1 ao 2, Deuteronômio, capítulo 14, do 22 ao 23. Anotou? Veja, esses livros vai falar que o segundo dízimo, que esse tipo de dízimo, é para que você possa utilizar nas festas. Vou dar um exemplo. Chegamos no mês de Persa. Você tem que comprar os preparativos para Persa. De onde vem o dinheiro? De um dízimo que você vai separar naquele mês, ok? O dízimo de tudo que você ganhou, de tudo que você juntou. Lembrando aí que no passado o dízimo representava então o que você colhia da lavoura, o que você tirava do campo, ok? Mas isso também não quer dizer que o dízimo não pode ser daquilo que você ganha. Então, quando chegar numa festa, uma festa de Persa, e você precisar comprar os pratos, precisar comprar utensílios, alimentos de Persa, você vai comprar com que dinheiro? Com o dinheiro do dízimo. Você vai separar um dízimo. Ok? Você anotou aí? Levíticos 23, do 1 ao 2, e Devarim, Deuteronômio 14, do 22 ao 23. Vamos então para o terceiro e último tipo de dízimo. O Maaser Ani. Que tipo de dízimo é esse? Esse dízimo era utilizado para o sustento dos pobres, os necessitados, menos favoráveis, os menos favorecidos, né? Os órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres e etc. Quer comprovar isso? Livro de Deuteronômio, capítulo 26, do 12 ao 13.
Abra aí. Abra e confira. Ou então anote e abra depois. Confira. Agora eu faço uma pergunta óbvia a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Qual das igrejas ditas evangélicas e católicas que reivindicam a cobrança de dízimos, né? Todas elas que reivindicam e cobram os dízimos. Será que você já ouviu alguma igreja aí praticar as 3 formas de dízimo? Já ouviu? Você já ouviu algum pastor te ensinar que você pode separar um dízimo, 10% no mês, para realizar uma festa sagrada? Já ouviu isso? Já ouviu o teu pastor dizer que existe um dízimo que você tem que separar para os pobres e que não precisa nem levar lá na igreja? A maioria, se não todos, ensinam que há um tipo de dízimo, o dízimo. E aí eles aplicam o dízimo sacerdotal, né? Porque eles não teriam uma outra aplicabilidade para esse dízimo. E eles vão dizer que a igreja é o templo. Ora, é feito sacrifício na igreja? Existe sacerdote e levita? Existe. Quem são os levitas? Aqueles que cantam. Os cantores. Os cantores gospel. Esses são os levitas. E o pastor é o sacerdote. Que tremenda hipocrisia. Que tremenda falta de caráter a pessoa pegar um texto das Sagradas Escrituras e misturar outro para poder criar uma doutrina. Essas religiões cobradoras de dízimos pegam apenas o dízimo que lhe interessa, ou seja, o Maaser Shom. E iludem seus adeptos dizendo que, como não existe mais templo lá em Jerusalém, suas ditas igrejas foram transformadas em santuários para Deus. Porém, e o de Revavirê foi muito específico. Os israelitas só deviam trazer os dízimos no local escolhido pelo Eterno, onde ali habitaria o seu nome, a saber, o templo de Jerusalém, o Beit Hamikdash. Bendito seja o Eterno, a casa da santidade. O Eterno diz que ele tem um lugar específico para levar os dízimos. Abra comigo agora, por favor, livro de Devarim, capítulo 12, dos 5, 6 e 11. Abra agora comigo. Livro de Devarim, capítulo 12, versos 5, 6 a 11. Vocês estão abrindo? Não? Pegue aí a Torá, pegue as Sagradas Escrituras, abra e acompanhe comigo o texto. Livro de Devarim, capítulo 12, versos 5, 6 e verso 7. Enquanto eles abrem aqui, vocês abrem aí também o texto da Torá. Eu falei várias vezes e vou repetir novamente. Deuteronômio 12, 5, 6 e 11. Vamos ler. Diz assim: Mas procurarão o local que Adonai, o seu Deus, escolher, dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que em voto tiverem prometido as suas ofertas voluntárias, e a primeira cria de todos os rebanhos, então para o lugar que Adonai, o seu Deus, escolher, como habitação de seu nome, ou seja, está falando do templo, vocês levarão tudo o que eu ordenar a vocês, holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto a Adonai. Aqui no livro de Devarim, Deuteronômio, o Eterno está falando que ele escolheu o lugar, e esse lugar é o templo sagrado. É o Beit Hamikdash, a casa sagrada, o templo do Eterno, a moradia do nome do Eterno. Aí está o erro grave de todas as instituições religiosas, cobradores de dízimos. Eles ignoram e desprezam uma ordem expressa do Eterno, que ordena a todo israelita levar seus dízimos a um local específico, onde o Eterno estabeleceria o seu nome. Vou repetir de novo. Onde? A casa da santidade, Beit Hamikdash. Tais instituições pretendem aplicar, nos dias de hoje, ignorando o restante de todo o texto, isto é zombar do Eterno. Isto é fazer dos seus seguidores zumbis. E é isso que estão fazendo. Assim diz a Torá a respeito da herança da tribo de Levi. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Abra comigo no livro de Números, capítulo 18, versos 24. Enquanto você abre, o pessoal aqui também está abrindo. Números
capítulo 18, versos 24. Números, capítulo 18, versos 24. Supondo que você já abriu, ok? Eu vou ler. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Eterno, aí o de Revavirê, em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teria entre os filhos de Israel. Bom, eu tenho certeza, não acho, né? Tenho certeza que textos como este falam muito. Nesta mitzvah, até o dízimo sendo dado como ofertas, deveriam ser direcionadas aos levitas, e não para outros fins. Somente, né, os da linhagem de Arão atuavam como sacerdotes no templo. Cabia, porém, aos levitas, os sacerdotes em geral, aos levitas, né, que fazia todo o serviço que a eles eram cabidos fazer. Normalmente o dízimo era repartido entre eles. E o dízimo do dízimo, ou seja, a 10ª de tudo que eles recebiam, eles entregavam para quem? Para os sacerdotes, os Kohanim. E quando eles entregavam os sacerdotes, eles entregavam aquilo para o Eterno. Olá, shalom, shalom, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu estou aqui agora com mais um vídeo, a segunda parte do vídeo sobre dízimos e ofertas e contribuições. Você que assistiu a primeira parte, né, que estudou conosco sobre os dízimos, hoje eu vou fazer uma pequena revisão, uma leve revisão, mas vamos então logo para a segunda etapa dessa parte. Antes, quero pedir você que deixe aí o seu like no vídeo do canal do YouTube. Participe, se inscreva no canal, é muito importante a sua participação aqui conosco. Eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido, que têm orado, que têm buscado o Eterno juntos. Lembre-se, estamos aqui para crescer, não estamos aqui para poder ficar ricos, não estamos aqui para poder ganhar bens próprios. Estamos aqui para fazer, né, a obra que nos foi confiada. Estamos aqui para missão. É isso que nós estamos aqui. Divulgar a verdade a todos que nos procuram. Muito obrigado por estar aqui no canal. Que o Eterno te abençoe. Vamos então aos tópicos de hoje, né? Hoje eu vou falar sobre o funcionamento dos dízimos. Hoje eu vou explicar de forma mais detalhada como funciona o processo dos dízimos, né? No tempo, quando o dízimo era devolvido, qual era toda a hierarquia dos dízimos. Também vou falar sobre Yeshua pediu dízimos ou contribuições? É isso que nós vamos ver, ok? Se o dízimo é para ser pedido por qualquer pessoa que ensina, ora, Yeshua poderia ter pedido, né? É isso que nós vamos estudar hoje. A verdadeira função das contribuições. Contribuição é o mesmo que dízimo? É o mesmo que ofertas? Não. É isso que nós vamos ver agora. Bem-vindo ao estudo, a segunda parte sobre dízimos, ofertas e contribuições. Vamos então fazer uma revisão do estudo passado. Eu fiz um gráfico aqui bonito para que todos vocês possam acompanhar o funcionamento dos dízimos. Bom, em primeiro lugar nós temos o dízimo sacerdotal. O dízimo sacerdotal, ele alimentava e financiava o sistema sacerdotal dentro do templo. No templo havia levitas, sacerdotes, né, sumos sacerdotes e todo o sistema de segurança ali do templo, os guardas do templo e etc, e etc. Bom, esse sistema sacerdotal com sacrifícios, né, com a alimentação desses levitas, e eram muitos levitas, muitos mesmo. Esse sistema era financiado pelo dízimo sacerdotal, o dízimo levado aos levitas, para uso também dos sacerdotes. Bom, você pode confirmar em Levíticos 27, versos 30 ao 34, Números 18, do 20 ao 32, Números, Neemias 10, 39, 12, 44, 13, 10 e ao 11. E 2 Crônicas 31, do 4 ao 6. Ok? Bom, vamos então para o segundo tipo de dízimo. Era para as festas.
Esse segundo tipo de dízimo era usado pelo próprio doador, né? Vamos supor, você que está me ouvindo e vendo, você vai separar para ti um dízimo para realizar as festas descritas na Sagrada Torá. Então, na Torá vai falar sobre festas, né? Todas as festas. E para realizar essas festas, a gente acaba tendo que custear, né? Tendo que gastar um dinheiro para poder realizá-la. E isso só acontece quando nós temos recurso financeiro. E para isso, há o segundo dízimo, que nós retiramos, né? Ou seja, do nosso salário, e utilizamos para realizar as festas. Você pode encontrar essa passagem em Deuteronômio 12, do 5 ao 19, 14, do 22 ao 29, Deuteronômio também 12, 12, 12, 12, 18, 19. Depois, Deuteronômio 14, 27. Ok? Então, está aí. Eu fiz uma ilustração gráfica para que você possa, então, entender melhor a questão dos dízimos. O terceiro dízimo é aos pobres. Onde você pode ler sobre isto? Deuteronômio 14, 29, 26, 12, 26, 12. Bom, eu repeti aqui novamente. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Para não ficar repetindo. Então vamos lá. Vamos recapitular. O próximo slide. Você tem o dízimo sacerdotal, que era levado aos levitas e aos sacerdotes. Os levitas recebiam todo o dízimo, e de todo o dízimo eles separavam 10% para os sacerdotes. Então vamos supor que os sacerdotes recebessem aí, né, porque não era só prata ou ouro, também era comida, era plantações, lavoura. Propriamente dizendo, o dízimo era fruto da lavoura, ok? Mas também a pessoa poderia dar o que tinha na mão. E se houvesse na mão prata ou ouro, ele poderia ofertar, ou poderia usar como dízimo, ok? Poderia usar como máser, apesar que a palavra máser nos leva à lavoura. Mas lembrando que a lavoura antigamente era moeda de troca. Então, ter alimentos da sua lavoura era dinheiro. Além de ser alimento, era dinheiro, porque você usava como moeda de troca. Então, vamos então entender como funcionava. Eu vou levar isto a dinheiro. Vamos supor que os sacerdotes, nos dias atuais de hoje, recebessem aí R$1 milhão. Comparação. Para alimentar mais de 5.000 a 6.000 levitas e sacerdotes. Desses R$1 milhão, eles separavam 10%. Quanto? 100 mil era levado para os sacerdotes. E lá os sacerdotes utilizavam da maneira como devesse utilizar. Então, essa parte de utilização das ofertas, nós vamos ver na terceira parte. Na terceira parte nós vamos ver no que os levitas usavam o dízimo do sistema sacerdotal. E no que os sacerdotes usavam também. Ok? Vamos deixar isso para a segunda parte. E esse tipo de dízimo não está vigente. Por que não está vigente? Porque nós não temos o templo. Não há aí um santuário fazendo expiação dos pecados. Não há levitas. Não há nenhum sacerdote com as roupas sacerdotal. E os levitas também com as roupas sacerdotais. Não existe nem em Israel, nem no Brasil, né? Tentaram criar aí um templo pirata, um templo do Paraguai aqui no Brasil. Mas isso não se deixem ser enganados por esse templo pirata que existe aí no Brás, em São Paulo. Esse templo não condiz ao templo que o Eterno pediu. O criador desse templo falso levantou unicamente para fazer justiça à cobrança de dízimo. Ok? Porém, isso é falho. Isso não está escrito nas Sagradas Escrituras, esse tipo de templo que não se faz sacrifício, etc, etc. Está errado. Ok? Vamos então para o segundo tipo de dízimo. O dízimo utilizado para as festas. Ok? Bom, em nossa interpretação, os dízimos utilizados para as festas
para do próprio doador, ou seja, aquela pessoa que é dizimista, que dizima, que dá uma 10ª parte, essa pessoa pode utilizar esse tipo de dízimo para fazer as festas. As 7 festas descritas na Torá. Então você pode utilizar para realizar as mesmas, ok? Utilizando o dízimo. Como funciona? Vamos supor que hoje é dia de uma festa, né? Estamos no mês de uma festa. Então, aquele mês você vai separar aquela porcentagem para realizar a festa, ok? É importante isso. Bom, no próximo estudo, na 3ª parte, eu vou entrar em mais detalhes sobre as festas, como utilizar esse segundo dízimo que está vigente e como utilizá-lo para a realização das festas, ok? Bom, vamos lá. Aos pobres. Unicamente aos pobres. Vamos lá. Em Israel, você tinha pobres, viúvas, né? Órfãos, homens que foram para a guerra e ficaram aleijados, que não podiam trabalhar. E o dízimo para os pobres era como se fosse uma espécie de INSS, uma espécie de ajuda social. Ora, já imaginou aqueles soldados que foram machucados na guerra, que não podem mais trabalhar? Já imaginou a quantidade de idosos dentro de Israel? Porque eles viviam muito tempo, a alimentação era coxa, então eles tinham uma qualidade de vida ampla, viviam bastante. Agora imagine os pobres, as viúvas, os órfãos. Já imaginou a quantidade de pessoas que ficariam pelas ruas mendigando? Então o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano, ele estipulou, né, ou seja, ele deu os mandamentos a respeito do dízimo para manter os pobres, ou seja, ajuda social, uma espécie de INSS. Outra coisa, para as festas, a realização das festas. Talvez você esteja se perguntando, para que eu vou precisar de 10% só para fazer uma festinha, né? Uma festa. Observe bem, nós, né, não temos dimensão do que era uma festa no passado. As festas, elas eram com dedicação e para isso precisava de recurso e eles utilizavam esse recurso para o mesmo. Então, desses 3 tipos de dízimo que nós observamos aqui, um sistema de dízimo não está vigente. Por quê? Porque não há templo, não há levitas, não há sacerdote, não há expiação de pecados, não há no templo, ou seja, não há um templo que faça expiação de pecados, não há um templo que haja levitas e sacerdotes. Então, para que devolver esse dízimo? Não existe mais, não tem mais função, ok? No estudo passado eu falei sobre aqueles pastores que dizem que são sacerdotes ou aqueles pseudo-judeus que dizem que são sacerdotes. Não são, ok? Sacerdote tem uma função clara, a conexão entre o homem e Deus. Essa é a função do sacerdote e dos levitas. Ou seja, se dedicarem ao sistema sacerdotal. Isso, unicamente isso. Então, se alguma pessoa, algum líder te pedir o dízimo, dizendo a você que ele precisa sobreviver daquele dízimo, que ele precisa bancar o ministério dele com o dízimo, com 10% daquilo que você recebe, então, se o líder te pedir, ok? Agora, se você doar para ele, aí é outra coisa. Se você, eu não concordo com o que Eliyahu está ensinando, eu vou continuar dando o dízimo. Aí não é culpa daquela pessoa que está recebendo de você, ok? Mas, se ele te pedir, saiba que ele não é uma pessoa 100% honesta. Ou ele desconhece do assunto e cobra por ignorância, ou seja, ele não sabe, ok? Isso pode acontecer. A pessoa não sabe, o líder não sabe, não estudou ao ponto de conhecer a respeito do sistema de dízimos e continua te pedindo. Ou ele sabe e fica calado, né? E pedindo dízimo. Então, vamos lá. Recapitulando. Você precisa devolver o dízimo hoje? Devolver ou dar, né? Eu escuto muita gente dizendo devolver, outros falam dar. Vamos lá. Você precisa dar o dízimo hoje? Sim. Festas e aos pobres, ok? Então, separe uma porcentagem para os pobres. Ajude os pobres,
ok? Alguns dizem que o dízimo aos pobres não está vigente porque esse dízimo era levado aos levitas. Será? Vamos estudar isso mais à frente, ok? Vamos então para as contribuições. Yeshua recebia contribuições? O que você acha? O que você pensa a respeito? Será que Yeshua recebia contribuições? Vamos lá. Primeiro, Yeshua nunca pediu dízimos. Você que está me ouvindo agora, já leu alguma passagem em que Yeshua pede dízimos? Sim ou não? Não, né? Se você nunca viu, nunca leu Yeshua pedindo dízimos, por que pastores e roxim, né, estão pedindo dízimos por aí? Ora, se Yeshua nunca pediu, muitos vão dizer, Yeshua não pedia porque existia o templo. Verdade, está correto. Quem dizer assim está correto. Yeshua não pedia porque tinha o templo, ok? Agora vamos lá. Na falta do templo, tem que pedir dízimo também? Lógico que não, ok? Lógico que não. Era por isso mesmo que Yeshua não pediu o dízimo. Porque o dízimo era para ser levado unicamente no templo, ok? Então Yeshua não pedia dízimos. Está bem claro aí. Né? Mas como a maioria dos rabinos, ele recebia contribuições. Isso é verdade. Yeshua recebia contribuições. Segundo, Yehudá era o tesoureiro, porque ele guardava as contribuições dadas pelos seguidores. Vamos ler um texto interessante? Está no livro de João, Yohanan, capítulo 12, verso 6. Diz assim: Ora, ele disse isto, não pelo cuidado dos que tivessem dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tinha a bolsa e tirava-o que ali se lançava. Então vamos lá. Por que é que um dos discípulos do Rav Yeshua tinha uma bolsa? Por que é que um dos discípulos dele carregava a bolsa? Eu não quero entrar no assunto aqui de que ele era ladrão, né? Não vou entrar nesse assunto. O assunto é, por que Yeshua precisava de um tesoureiro? Pense comigo, por que ele necessitava de um tesoureiro? É porque ele recebia doações, ok? Então veja só, as pessoas que iam ouvir e presenciar o ministério do rabino, do Rav, do mestre Yeshua, o que eles faziam? Eles lançavam ali contribuições. As pessoas, tanto pobre como rico, não importa, aqueles que tinham condições, lançavam então no embornal de Yehudá, né? Eles colocavam ali então dinheiro para manutenção daquela obra. Então era isso que acontecia. Vamos então para mais um slide. Vamos lá. A verdadeira função das contribuições. Vamos lá. A verdadeira função das contribuições. Para que servem as contribuições? Ok? Vejam só. Contribuição não é o mesmo que dízimo, ok? Porque contribuição você não precisa dar 10%. Contribuição você pode dar 30%, 40%, 50%, pode dar 1%, pode dar 2%. Você pode dar o que desejar à sua alma. Você está contribuindo com o ministério daquela pessoa, ok? Então, não há um preço fixo, ok? Não há 10%, não existe isso. Então, vamos supor que você receba mensalmente 3 mil reais de salário. Vamos supor que o teu salário que está me ouvindo agora seja 3 mil. Aí você fala assim, não, eu só quero ofertar, eu quero contribuir com 10 reais. Baruch Hashem, amém, é isto, ok? Isso é contribuição. E você não é forçado a contribuir. Se você não contribuir, não existe essa de devorador que vai comer toda a sua lavoura, que vai acabar com a sua vida e que o diabo vai... Não existe isso. Isso é charlatanice, ok? Falácia. Não existe isso. O Eterno não vai pesar a mão sobre você porque você resolveu não contribuir com fulano de tal que está tendo um ministério, ensinando, divulgando a verdade, etc, etc. Se você não quiser contribuir, o problema e a decisão é toda sua. Ok? Então, não se sinta coagido por ninguém para fazer contribuição. A contribuição ela é dada por livre e espontânea vontade. Mas lembrando
que quando uma pessoa contribui, ela muito ajuda naquele ministério. Vamos lá. Segunda função, custear viagens e despesas. Desculpa, eu nem falei a primeira, né? Vamos lá. A primeira função, alimentar os pobres durante o ministério. Por que durante o ministério? Eu vou tirar por mim mesmo, ok? Em algumas viagens que eu faço, ou em alguns lugares que eu vou fazer palestras, há necessidade, por exemplo, de você alimentar as pessoas enquanto elas estão ouvindo. Bom, vou falar agora do recente evento. Tivemos um evento recentemente e foi necessário ali alimentar as pessoas que lá estavam. E utilizamos recursos daquelas ofertas, daquelas contribuições que eu recebo. Então, vejam só, quando vou fazer um evento, normalmente recebo contribuições para fazer aquele evento. E o que acontece? Com esses recursos, nós então alimentamos as pessoas que vão para o evento. Outra coisa, segundo, custear viagens, despesas dos que estão no ministério. Não só alimentação, mas também esse custear viagens, né? Eu também colocaria ali outras despesas. Não só a viagem, mas outras e outras despesas. Por exemplo, aluguel de um espaço ou divulgação na internet, etc, etc. Então, a segunda função é custear viagens e despesas dos que estão no ministério. E vou mostrar um texto aqui que está no livro de João, Yohanan, capítulo 13, versos 29, que diz assim: porque como Yehudá tinha a bolsa, pensavam alguns que Yeshua lhes tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa. Observe bem, eles também utilizavam as contribuições para o uso nas festas. Outra coisa, ou que disse alguma coisa aos pobres, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, era tanto usado para o custeio do ministério quanto para ajudar os pobres, né? Tanto para ajudar os pobres. Vamos para um outro estudo aqui. Vamos lá, um outro slide. Qual a importância das contribuições? Bom, no outro estudo eu falei qual a verdadeira função das contribuições. E nesse eu vou falar qual a importância das contribuições. Bom, eu vou falar da importância. Primeiro, custear quem se dedica em ensinar o próximo. É muito importante a contribuição, seja lá quanto for que a pessoa contribui, mas é muito importante custear. É muito importante uma pessoa se dedicar para ensinar, se dedicar para que outros possam ser beneficiados com isto. Lembrando, a contribuição, ela nunca deve ser forçada, a pessoa nunca deve ser coagida, nunca deve haver promessas, se você doar, você vai receber bênção, o Eterno vai encher você de dinheiro, você vai ficar rico. Tudo isso é marmelada, tudo isso é charlatanice, tudo isso é falácia, isso não existe. Quando você custeia, você faz parte daquela obra. Todos os que contribuem fazem parte da mesma missão exercida pelo líder. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha pessoa. Quando uma pessoa contribui de alguma forma com o ministério que eu estou à frente, quando uma pessoa contribui com qualquer recurso, ela também está fazendo parte deste grande trabalho. Quando eu viajo para algum lugar, por exemplo, no mês de dezembro, vamos para Minas Gerais. E quando eu estou indo até lá, por exemplo, a gasolina é custeada, né? A alimentação no meio do caminho é custeada todas pelos irmãos que contribuem, pelas pessoas que contribuem. Então, da mesma forma, você que está me ouvindo, você que contribui, você está fazendo parte desta obra. Você está ajudando. Lembrando, nunca pode ser coagido, nunca pode ser com promessas falsas, nunca pode ser com toma lá da cá, isso não existe. Você contribui se quiser contribuir, ok? Terceira, custear despesas do ministério. Bom, eu creio que já falei aqui no segundo, né? Custear despesas do ministério. É importante, não há como levar uma obra dessa avante se não houver uma contribuição financeira. É impossível, não tem como, ok? Não tem como.
a pessoa necessita sim dessa contribuição. Ela é importante, ok? Mas não é dízimo, não é oferta. E nós vamos entender na terceira parte o porquê não é oferta, ok? Vamos entender o que era oferta lá na Bíblia, porque não é aquilo que estão ensinando por aí. Mas uma contribuição, aquelas contribuições que eram dadas para o Rav Yeshua, né, e para todos aqueles que ensinam, para todos aqueles que são líderes. A contribuição é muito importante. Eu coloquei uma frase aqui para que você possa, então, captar a mensagem. Contribuir é o mesmo que participar da missão. Porque sem contribuições não há missão em grupo. Porque juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. E qualquer contribuição em grupo, ela é mais poderosa. Ok? Bom, lembrando também que esse líder que recebe a contribuição tem que ser transparente. Se a pessoa que está contribuindo pedir a ele, olha, eu quero saber no que é gasto. Ele tem a obrigação de ser transparente com a pessoa que pediu informação. Ok? Bom, vamos lá. Terceira parte. Hoje vamos falar sobre... Primeiro tema. Qual o significado da palavra oferta? Né? Vamos estudar um pouco sobre o significado da palavra oferta. Depois, vamos ver sobre qual o significado... o segundo. O que são ofertas? Bom, qual o significado da palavra oferta e depois o que são ofertas. Terceiro, tipos de ofertas. Quarto, oferta é dinheiro? O que você pensa? O que você acha? Né? Oferta é dinheiro? Sim ou não? O que vocês acham aqui? Vocês estão perto de mim. Oferta é dinheiro? Hã? Não. Não? Fala um pouco mais alto para que todos possam ouvir. Não. Bom, eles deram aí um alto e sonoro não. Oferta não é dinheiro. Mas pode ser dinheiro também? Pode ser dinheiro. Bom, vamos lá. Vamos continuar os estudos. Vamos então para o primeiro. Qual o significado da palavra oferta? Bom, em quase todos os lugares que a palavra oferta aparece aí na língua portuguesa, na Bíblia, no hebraico a palavra é korban. A palavra é korban, que transliterado ficou korban, né? Korban. Essa palavra hebraica, ela tem um significado de sacrifício, oferta, oblação, né? Literalmente descreve aquilo que é levado para junto do altar. Eu me refiro ao altar do templo, ok? Não me refiro ao altar da igreja. Eu me refiro ao altar do templo. Porque você vai ouvir algum pastor dizer assim, traga para o altar da igreja. A oferta no altar. Não. Ali está falando de uma oferta para o altar do templo. E muitas das vezes, essa oferta era usada em sacrifício. Por isso a palavra korban em hebraico. Então, já que você entendeu agora o significado da palavra korban, korban tem a ver algo com sacrifício, oferta, né? Oblação e etc. Vamos lá. Vamos então para o próximo. Qual é a essência da oferta? O que vocês pensam? Qual é a essência da oferta, né? Que foi o segundo, o que são ofertas? Qual é a essência de se ofertar? Vamos então para a Torá, não é melhor? Vamos abrir a Sagrada Torá e vamos ler. Vamos lá. Diz o seguinte no livro de Shemot, Êxodo capítulo 35, verso 5, é dito a nós: tomai do que tendes uma oferta para o Eterno, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Eterno ouro, prata e cobre. Observe bem que aqui apareceu a palavra ouro, prata e cobre. Mas não se prenda a isso, porque não é isso que eu quero mostrar. Eu estou falando sobre a essência da oferta. A Sagrada Torá vai dizer: tomai do que tendes uma oferta para o Eterno, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Primeira essência da oferta tem que ser voluntariamente. E o coração deve estar disposto a fazer isso para o Eterno. Atrará por oferta alçada ao Eterno. Observe bem o que diz a Torá. Aí vai dizer ouro, prata e cobre. Para que era usada essa oferta? Vocês se lembram disto? A oferta era usada para qual propósito? Irmãos, me perdoe. Eu estou pulando aqui a etapa dos estudos. Pulei e não era
não era para falar isso agora, mas já falei e agora não tem mais o que fazer. Vamos lá, vamos para frente, vamos continuar aí, ok? Vamos continuar nesse slide. Está número 2 ali, mas era outro. Mas tudo bem, vamos continuar. A essência da Torá ela tem que ser de coração, cujo coração é voluntariamente disposto. O coração está disposto? Sim ou não? Se estiver disposto, Baruch Hashem, a oferta é aceita pelo Eterno. Agora, para que serve a oferta? Essa oferta era usada para quê? Para quê? Leia o texto que você vai ver. Essa oferta de ouro, prata e cobre foi utilizado para a construção do tabernáculo, o Beit Hamikdash, ou seja, a casa da santidade. Quem é a santidade? O Eterno. Observe bem que prata e ouro e cobre foram utilizados para construir o templo, a casa do Eterno. Porém, nenhuma sinagoga, nenhuma igreja é a casa do Eterno. Ok? Não é a casa do Eterno. Mas vou continuar aqui com a essência da Torá. Desculpa, a essência da oferta. Vamos ler no livro de Levíticos, capítulo 2, versos 14. E é-nos dito: e se fizeres ao Eterno oferta de alimentos, das primícias, oferecerás com oferta de alimento das tuas primícias e espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. Bom, outra essência é que da oferta tem que ser as primícias. Sempre. O que você for oferecer ao Eterno tem que ser a primeiro, o melhor, o que há de melhor tem que ser oferecido ao Eterno. Mas para que servia esse tipo de oferta? Qual o objetivo? Para ser queimado pelo sacerdote dentro da onde? Dentro do templo. Ok? Não era dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Não. Dentro do templo. Com a finalidade de usar no templo. Uma vez que o templo não existe, você não tem mais essa finalidade. Mas vamos continuar com o estudo. Vamos lá, vamos continuar. Tipos de ofertas. Vamos ver os tipos de ofertas que tinham, baseado tudo nas Sagradas Escrituras? Vamos lá. Primeira, oferta de animais. Levíticos 27, versos 11. Oferta de animais. Levíticos 27, versos 11. Usado para o sacrifício. Pode ler lá. Abra a sua Bíblia e vá ler. Confira. Não fique apenas no que eu estou dizendo. Não faça isto. Ok? Vá até as Sagradas Escrituras e leia. Eu não estou aqui de maneira nenhuma para ter pessoas que vá estudar comigo e dizer, não, eu concordo porque ele disse. Não, você tem que concordar porque está escrito nas Sagradas Escrituras. Ok? Não estou aqui para ser um líder religioso que dizem para as pessoas, olha, confie no que eu vou dizer. Vá por mim. Não, de maneira nenhuma. Vá pelas Sagradas Escrituras. Abra agora em Levíticos 27, versos 11 e confira. A oferta de animais servia para o quê? Sacrifícios. Em Levíticos 27, versos 11. Segundo tipo de oferta. Oferta de alimentos. Levíticos 2, versos 9. Usado pelos levitas e também como oferenda. Tanto era usado como oferenda, ok? Um tipo de sacrifício, mas não com animais, mas com alimentos. Um tipo de oferenda ao Eterno. Mas também era usado para a alimentação dos levitas. Depois você leia mais sobre o texto que você vai entender. Outro tipo era oferta em tesouro. Oferta em ouro, né? Ou o que você tinha como tesouro. Usado para a construção do Beit HaMikdash. Segundo, oferta variadas. Né? Isso está em Esdras, capítulo 7, versos 20. Usado para a manutenção do templo. E eram variados tipos de ofertas. Por exemplo, alguém queria doar madeira, ofertar madeira de qualidade. Outra pessoa queria ofertar o trabalho dela, ela queria trabalhar e usar aquilo como oferta. Bom, aí existem vários tipos de ofertas, desse tipo de ofertas variadas. Vocês podem ler lá em Esdras 7, versos 20. Bom, ofertas da vida pessoal. É quando você oferta a sua vida, ok? Ao Eterno. Aconteceu com Ana. Ana ofertou o filho dela ao Eterno. É quando alguém se dedica 100% ao serviço do Eterno.
Então você pode se doar para o Eterno, ok? Se ofertar, né? Ofertar a sua vida 100% ao Eterno. Quando eu digo 100% são aquelas pessoas que vão trabalhar em prol da obra, em prol da causa do Eterno, seja numa sinagoga, numa querrilá, né? Congregação e etc. A pessoa vai dedicar a sua vida ao Eterno, vai dedicar 100% ao Eterno. Isso é uma espécie de oferta, ok? A oferta pode ser em dinheiro? Sim, pode ser em dinheiro, né? A pessoa pode ofertar algo para a causa do Eterno. Então, a pessoa pode fazer uma oferta? Sim, pode ser. Mas olhe para as Sagradas Escrituras. Qual era o contexto das ofertas aqui? Da palavra korban. É para manutenção do templo. É para a permanência, o contínuo funcionamento do templo. Aplicar o conceito do templo a uma igreja é totalmente fora. Não tem sentido. Ok? Não tem concordância nos textos sagrados. Não existe. Oferta, o sentido da palavra korban, sacrifício, tem a ver com algo que eu coloco no altar. Eu levo ao altar, mas não ao altar da igreja nem da sinagoga. Eu estou me referindo ao altar do templo, que não existe mais. Ok? Ah, mas e se eu quiser ofertar algo para a causa do Eterno? Ora, você quer ofertar algo para a causa do Eterno? O que você vai ofertar? Né? O que será ofertado para a causa do Criador? Isso é contribuição. Agora passa a ser contribuição. A contribuição já existia no passado também, ok? Quando alguém via uma outra pessoa passando de um lado para o outro, pobre, ela ia lá e fazia tzedakah. Ajudava essa pessoa, contribuía na vida daquela pessoa. Fazia uma tzedakah. Ok? E não um korban. Vamos ao próximo. Posso ofertar dinheiro? E agora? Se a ideia de oferta está ligada ao sentido de oferecer, nesse caso, o dinheiro pode ser ofertado. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se a pessoa tem uma ideia de ofertar, mas num contexto de oferecer, da palavra portuguesa, não, eu quero oferecer algo para você. Estou te oferecendo isto. Estou te oferecendo esse celular para você. Né? Isso é uma oferta. Não no sentido de korban, como é pregado em muitas igrejas. Muitos pastores pregam assim. Que você tem que fazer o sacrifício de Jacó, o sacrifício de Abraão. Não tem nada a ver. Essa oferta do sacrifício deles era korban. Agora, se você quer oferecer algo, se for nesse contexto, sim, você pode oferecer algo para qualquer pessoa, seja religioso ou não. Estou oferecendo. Entende? Estou fazendo uma bondade. Ou seja, uma contribuição, uma tzedakah. Pode ser desde que seja usado diretamente para o serviço do Eterno, como não existe mais o templo, o dinheiro oferecido pode ser usado para alimentar os pobres, ajudar nas necessidades dos necessitados, também pode ser usado para construir uma casa de oração e etc. Se alguém oferecer dinheiro para a causa do Eterno, pode ser sim utilizado para a construção e para ajudar os pobres, para alimentar os mendigos, aqueles que necessitam. Mas lembre-se, é melhor usar a palavra contribuição do que oferta, já que oferta, korban, está ligada intimamente ao serviço sacerdotal. Ok? Então, se a palavra oferta for no sentido de korban, ela está ligada ao sistema sacerdotal do templo. Mas se a palavra oferta está ligada ao ato de oferecer, no sentido do português nosso aqui, isso é uma contribuição. Você está contribuindo para a vida de alguém, para melhorar certas situações. Ok? Bom, eu espero que ficou assim bem claro a ideia de oferta dentro das Sagradas Escrituras. Você assistiu uma série de estudos sobre dízimos, ofertas e contribuições. Se você chegou até o final, parabéns. Nem todos chegam até o final. Eu acompanho ali nas estatísticas do YouTube e vejo que a maioria param no meio do caminho do vídeo. Por vários motivos.
Então quero parabenizar você que assistiu esse vídeo até o final. Que as bênçãos do Criador sejam sobre sua vida. E se você quer aprender mais quem são os hebreus, está aparecendo na sua tela o link para você entrar no nosso canal de estudos. Shalom e até nosso próximo vídeo, se o Eterno permitir. Antes, quero pedir a você para se inscrever no meu canal, clicar no botão gostei e compartilhar esse vídeo. Tá bom? Que o Eterno te abençoe. Até nosso próximo ensinamento, se o Criador permitir. Shalom. Que já tirou o cartão de memória, pai?